Meus irmãos, paz do Senhor, por gentileza, queiram tomar vossos assentos. Ao cumprimentá-los, faço com profunda gratidão a Deus pelo privilégio que me concede de estar convosco outra vez. Quero louvar a Deus pela vida do pastor da congregação do Cedro, pastor Donizete, pastor Ruel, e o pastor que me antecedeu, o pastor Francisco, que orou, já esteve em Voti ministrando a palavra, e todos os demais colegas que aqui estão, bem como a pessoa querida do pastor Benhur, esse servo de Deus. É uma alegria, irmão Benhur, estar com o senhor e estar acompanhado desta pleiade de homens e mulheres de Deus. Meus queridos e amados irmãos, antes de nós entrarmos na palavra, eu quero convidá-los para nós servirmos ao Senhor com uma grande, poderosa e abençoada oferta. Ontem, no culto de abertura, nós tivemos uma boa oferta, mas não foi uma grande oferta. Hoje nós estamos pedindo ao Senhor uma boa oferta e uma grande oferta. E os irmãos podem dizer amém? Todos nós sempre devemos tomar consciência de algumas realidades relativas a este momento do nosso culto de adoração. O ofertar faz parte do nosso culto, faz parte integrante do nosso culto, porque é uma demonstração prática da nossa fé em Deus e da nossa gratidão a Deus. Portanto, quem tem fé prática e a fé sem obras é morta e tem gratidão a Deus, oferta com alegria. Em segundo lugar, nós devemos estar conscientes sempre de que a oferta é uma demonstração de amor a Deus e a sua obra. Em terceiro lugar, além da oferta ser uma demonstração de amor a Deus e a sua obra, ela é uma demonstração de dependência de Deus. Quantos podem dizer amém? Que aceitam estas verdades bíblicas? Quando nós dependemos de Deus, quando nós amamos a Deus e a sua obra, quando nós temos concepção de que a oferta faz parte do nosso culto de louvor e adoração, então nós ofertamos com alegria. Agora, os irmãos e as irmãs sabem que não é somente isso. Nós ofertamos por estas razões, mas por outras práticas e que atingem diretamente o nosso viver, o nosso dia a dia. Ofertamos para a obra do Senhor, porque nós temos o compromisso de fazer a obra do Senhor. E um trabalho desta natureza, todos os irmãos sabem, ele significa, além da bênção, além das manifestações de Deus, significa compromissos a serem cumpridos, gastos que são feitos, e eu concordo em gênero, número e grau com o que disse um dos nossos irmãos ontem, que os terroristas são os que mais investem na nossa juventude. E isto para nós significa, meus irmãos, um retrocesso a nível mundial. Se os terroristas investem tanto na nossa juventude, nós também devemos ter alegria e investir neles, porque eles serão os futuros pregadores, obreiros da obra do Senhor. Os irmãos concordam com isso também? Além disso, a Bíblia diz que Deus ama quem dá com... Vamos dizer de novo, Deus ama quem dá com... E a Bíblia diz que quem muito semeia, muito... Quem muito semeia, muito... Isso quer dizer que quanto mais você semear, quanto mais você plantar, mais Deus vai aumentar o teu celeiro. Quantos podem dizer glória a Deus por isso? Além disso, meus queridos e amados irmãos, eu sempre digo, falo e afirmo que Deus nunca fica devendo nada para ninguém. Tudo que você investe na obra de Deus, Deus te retribui multiplicadamente. Quantos podem dizer amém e confirmam isso também? Eu tenho certeza que esta igreja tem tido esta experiência no decorrer dos anos, e eu quero confirmar e reafirmar esse compromisso de Deus com esta querida igreja esta noite. Eu quero concluir esta manifestação para logo após orarmos, dizendo que todas as vezes que eu venho a Camboriú, eu me impressiono. Todas as vezes que eu venho a Camboriú, eu me impressiono. Me impressiono com o que Deus faz aqui, me impressiono com a dinâmica da igreja, e me impressiono porque a riqueza desta cidade é esta igreja e os Gideões missionários. Vocês já observaram isso, verdade?
Já observaram? A riqueza desta cidade. Isso quer dizer que este trabalho, a igreja do Senhor aqui, os Gideões, estão sendo abençoados, porque abençoam esta cidade, abençoam o mundo, abençoam as nações, abençoam vidas de pregadores como a minha, como a vida do pastor Benhur, abençoam vida de cantores. Esta igreja descobriu a chave da bênção, que é abençoar, e quando nós abençoamos, Deus nos abençoa. Quantos querem ser abençoados esta noite outra vez? Quem quer ser abençoado? Então, se você já tem a sua oferta, pegue a sua oferta na sua mão e você vai levantar a sua oferta ao céu. Por que, pregador? Porque a Bíblia diz que a oferta tinha que ser movida diante de Deus. Está lá em Levítico. Tinha que ser apresentada diante de Deus. Já pegou a sua oferta aí? Ou está pensando? Sim? Sim ou não? Diga amém. Dê um sorriso que eu estou falando de oferta. Não fique triste, não. Fique alegre que eu estou falando de oferta. Eu estou afirmando que Jesus vai abrir a janela do céu sobre a sua vida. Vai ou não vai? Você crê que vai? Então diga vai. Jesus vai abrir a janela do céu ou não vai sobre a sua vida? Você tem que afirmar isso e dizer: esta promessa é para mim. Sabe, irmãos, nós temos que personalizar a promessa. Há 4 passos que nós experimentamos uma transformação da nossa mente conforme a mente de Cristo. Primeiro é memorizar a palavra. Segundo é personalizar a palavra. Terceiro é criar convicções, visualizar no seu interior as propostas e os propósitos de Deus com a sua vida. E em quarto lugar, você toma uma atitude. Vamos fazer esta segunda agora. Memorizar, você já memorizou. Agora eu quero que você personalize. Diga comigo: Deus vai me abençoar. Eu creio nisto. Eu creio que a bênção é para mim. Bata no peito: eu creio que a bênção é para mim. Eu creio que a bênção é para mim. Aleluia. Se a bênção é para ti, você vai abrir as janelas dos céus agora sobre a sua vida, contribuindo, ofertando. Amém, queridos? Vamos nos colocar em pé para orar pela oferta? Vamos? Onde é que estão os irmãos aí, os diáconos, os coordenadores da oferta? Fiquem aqui na frente, por favor. Aleluia. Elton, prepara o hino mais bonito aí que tu tiver. Enquanto os irmãos estiverem oferendando, você vai louvar ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Ah, eu sinto os céus abertos hoje. Espero que você esteja sentindo comigo os céus abertos. Aleluia. Nós vamos contribuir, irmãos, com alegria. Uma grande oferta, uma oferta recalcada, sacudida e transbordante. Último argumento: você pode e deve fazer prova de Deus quando dá sua oferta. A Bíblia lhe autoriza a fazer isso. Portanto, você está desempregado? Eu afirmo que Jesus vai abrir a porta do emprego que estava fechada para você esta noite. Você pode dizer amém? Eu disse que eu estou afirmando que Jesus vai abrir a porta do emprego para você que estava desempregado. Você diz amém? Estava com dificuldade lá no seu negócio, na sua empresa, no seu dia a dia, no seu trabalho? Se prepare, porque Deus vai fazer milagres na tua vida. Pode levantar a oferta para o céu em nome de Jesus? Pode levantar, pode levantar. Pastor, eu não trouxe oferta hoje, mas eu tenho já no coração a oferta que eu vou dar. Então levante a mão igual. Você não trouxe ela fisicamente, mas você trouxe ela no coração. Pode levantar a mão. Que até o final desse congresso você vai abençoar o congresso, vai abençoar a juventude e Deus vai te abençoar. Vamos orar então. E eu lhes proponho um segundo propósito nesta oração. A irmã Pedra está no hospital em Florianópolis. E nós vamos orar a Deus por ela agora, porque a irmã Pedra, ela tem sido na sua vida uma oferta de cheiro suave no altar do Senhor a esta igreja e a causa de missões. Ela tem doado a sua vida, sua fidelidade, a sua saúde, doado a sua própria família. Ela renunciou à sua própria família, o convívio com o esposo, com os filhos, a favor da obra de Deus. A vida da irmã Pedra é uma oferta de cheiro suave diante de Deus. E nós temos este compromisso, este dever de orar por ela agora, para que Deus reverta o quadro. Deus já reverteu outras vezes e pode reverter hoje outra vez. Você crê?
Vamos entrar no santuário do Senhor. Ó Deus, a vida da irmã Pedra tem sido uma oferta de cheiro suave e agradável a Ti no altar desta igreja e no altar da obra missionária, fazendo renúncias. Ela tem entregue tudo que ela possui, tudo que ela é, tudo que ela tem, para que a Tua obra avance. Aleluia. Eu sei, Senhor, que muitas orações e lágrimas da irmã Pedra estão depositadas em Teu santuário, a favor das almas, dos pregadores, da igreja, do congresso, dos gideões. Muitas orações, Senhor. Eu sei que Tu tens recebido essa oferta. Eu quero Te pedir, Senhor, juntamente com a família, com o pastor Cezino, com o irmão Reuel, pastor Reuel e todos os demais, juntamente com a Assembleia de Deus de Camboriú, com todos os gideões missionários que estão espalhados no mundo todo, que tem nesta Tua serva uma joia rara e preciosa. Eu quero pedir agora, Senhor, a Tua intervenção divina, é o nosso pedido, é o nosso rogo, é a nossa oração, é a nossa lágrima sincera, derramada. Intervém, Senhor, na vida da irmã Pedra, de maneira sobrenatural. Ordena os Teus anjos, ordena o consolo, a fortaleza, a saúde agora, e dá mais anos de vida à Tua serva. Nós estamos pedindo, nós estamos intercedendo, nós estamos crendo no milagre. Ainda que o fruto da oliveira minta, que os animais na malhada não produzam, que as armas, que a relva não verdejem, Senhor, nós confiaremos em Ti, esperaremos em Ti. Tu és o Deus de nossa salvação. Recebe a nossa oração e responde-nos. Ó Deus, ajuda agora os irmãos que vão contribuir com alegria. Abre sobre eles as portas e as janelas dos céus, e nós repreendemos o mal da miséria, da pobreza, e declaramos a prosperidade ao Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Queiram sentar, queridos, para ofertar com alegria, enquanto o irmão Elton está louvando ao Senhor. Dê plena liberdade ao Espírito Santo. Aleluia. Meu Cristo, meu Mestre, outro igual não há. Todos os dias eu hei de cantar as maravilhas do Teu grande amor. Consolo, abrigo, torre de força e poder, com meu viver e tudo que sou, sempre te adorarei. Celebre ao Senhor toda a terra em louvor, ao Rei majestade, glória e poder. As montanhas se curvam, os mares exaltam, quando ouvem o som de Teu nome. Me alegro ao ver as obras de Tuas mãos. Te amarei para sempre, Tua bandeira erguerei, pois nada se compara às promessas que tenho em Ti. Vamos louvar junto agora, todos cantando. Meu Cristo, não cante. Meu Mestre, outro igual não há. Todos os dias eu hei de cantar as maravilhas do Teu grande amor. Consolo, abrigo, torre de força e poder. Diga isso a Ele. Com meu viver e tudo que sou,
sempre te adorarei. Celebre ao Senhor toda a terra em louvor, ao Rei majestade, glória e poder. As montanhas se curvam, os mares se exaltam, quando ouvem o som de teu nome. E alegro ao ver as obras de tuas mãos. Te amarei para sempre, a bandeira erguei, pois nada se compara às promessas que tenho em ti. Aleluia. Amados, estejamos em pé, por gentileza, mais uma vez. Eu gostaria de rogar-lhes que não esqueçam de nos ajudar no final do culto, na compra. Nós temos 4 mensagens que trouxemos aos irmãos sobre o título A Glória da Segunda Casa, Conquistadores de Deus, a oração que Deus responde e o perigo das oportunidades perdidas. Nós trouxemos 50 CDs para oferecer aos irmãos com esses 4 títulos: A Glória da Segunda Casa, Conquistadores de Deus, a oração que Deus ouve e o perigo das oportunidades perdidas, e os irmãos estarão nos ajudando. Abra sua Bíblia em Isaías, o capítulo de número 49 e o versículo de número 16, a parte A do versículo, que por sinal é a temática deste encontro de jovens. Isaías, capítulo de número 49, versículo 16, a parte A deste versículo, e eu tenho plena convicção de que Deus tem uma revelação divina para nós esta noite, baseada nesta porção da Bíblia. Eis que na palma das minhas mãos te tenho gravado. Repita comigo, por favor. Eis que na palma das minhas mãos te tenho gravado. Outra vez. Eis que na palma das minhas mãos te tenho gravado. Última vez, por favor. Eis que na palma das minhas mãos te tenho gravado. Diga, eu creio. Eu creio. Eu creio. Ó Deus, eu te dou graças por tua presença inefável aqui esta noite. Fala através de tua palavra, revelando-nos os teus propósitos através das Escrituras esta noite, para que este teu amado povo aqui reunido seja consolado, fortalecido, e o teu nome seja glorificado, pois é a glória do teu nome que almejamos, queremos e desejamos, e que esta glória seja derramada sobre nós esta noite, por teu beneplácito e pelos méritos vicários de Cristo Jesus. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém. Por favor, quem não senta? Meus queridos e amados irmãos, o contexto imediato deste versículo, que é o capítulo de número 49, o capítulo em apreço, no livro do profeta messiânico, refere-se de forma simbólica, figurada, à pessoa do Senhor Jesus Cristo. E evidentemente falar nele é a melhor coisa que nós podemos fazer. Pensar nele é o melhor que podemos pensar. Todavia, há nesta porção da Bíblia Sagrada uma imensidade de revelações de Deus, porque a Bíblia é, em si mesmo, um rio inesgotável de revelações divinas. E baseado neste contexto que refere-se a Jesus Cristo, e também observando esta expressão, eis que na palma das minhas mãos te tenho gravado. Esta expressão remonta-nos a uma prática antiga
onde duas pessoas, dois sócios, dois consortes, ao estabelecer uma aliança, faziam um pacto de sangue. E este pacto de sangue era fazer um corte numa parte de sua mão, que jorrasse um pouco de sangue. E estas duas pessoas, ao fazer este consórcio, ao fazer este contrato, misturavam, tocavam as mãos e misturavam um o sangue do outro. E assim eles estavam dizendo que o nome daquele sócio estava gravado na palma das suas mãos, e que aquilo significava uma aliança de sangue que não poderia ser desfeita. Aquele ato significava um compromisso perpétuo que só a morte poderia desfazer, sua morte poderia anular, sua morte poderia aniquilar. É baseado nesta metáfora que o profeta Isaías, ao receber a revelação de Deus, descreve o compromisso do Senhor com o seu povo. Ao observar esta metáfora, eis que na palma das minhas mãos te tenho gravado. O Espírito do Senhor inspirou-me esta noite a lhes falar a palavra sobre o tema, o Deus das alianças. Quero lhes informar que este Deus que faz alianças conosco é um Deus fiel. Quero lhes informar que este Deus que faz alianças conosco é um Deus de propósitos firmes, definidos, perenes, objetivos e propósitos que haverão de alcançar as suas determinações. Eu não tenho nenhuma dúvida que o Deus das alianças é um Deus suficientemente responsável por suas ações, por suas palavras, e quando ele estabelece um compromisso com alguém, ele tem o poder, ele tem autoridade para cumprir a sua aliança para conosco. É o Deus das alianças o tema da mensagem esta noite, ao lhes afirmar que a aliança que Deus faz com seu povo, que a aliança que Deus faz com seus filhos, que a aliança que Deus faz com a sua igreja, que a aliança que Deus faz com seus escolhidos, é uma aliança que não poderá mudar, é uma aliança que não sofrerá nenhuma variação, porque o nosso Deus é o Deus das alianças. Eu quero lhes informar e lhes afirmar também a princípio que este Deus, o Deus das alianças, ele está aqui esta noite para renovar a sua aliança com as nossas vidas, com a minha vida, com a sua vida. O Deus das alianças está aqui esta noite para confirmar os seus propósitos, os propósitos da sua aliança com esta igreja, com os remidos que estão aqui esta noite, com os escolhidos que aqui estão. E eu gostaria de lhes convidar a andarmos por dentro deste contexto bíblico para compreendermos esta revelação de Deus neste capítulo, onde eu quero lhes falar sobre o tema Deus das alianças. Eu encontro 5 bases de uma aliança divina, 5 fundamentos de uma aliança divina. E se você puder avaliar a Bíblia comigo no capítulo 49, versículos 1 a 3 de Isaías, nós vamos observar os 5 fundamentos de uma aliança divina, uma aliança que não pode mudar. E o primeiro fundamento está implícito no versículo 1, onde o profeta descreve: ouvi-me, ilhas, escutai vós, povos de longe, o Senhor me chamou desde o ventre. Aqui está a primeira base, o primeiro fundamento de uma aliança divina, a eleição que o próprio Deus faz daqueles a quem ele quer escolher. Deus tem o poder de eleger, porque ele conhece, baseado nas suas próprias causas, a quem ele escolhe, a quem ele chama, a quem ele escolhe, a quem ele separa, a quem ele escolhe e a quem ele levanta, a quem ele escolhe e a quem ele unge, a quem ele escolhe e a quem ele capacita. Deus sabe por que escolhe, Deus sabe as razões de sua escolha. A Bíblia nos demonstra que a eleição divina é um mistério que está escondido, baseado na própria soberania do Senhor, e a sua soberania está intimamente ligada à sua presciência, e a sua presciência está intimamente ligada à sua onisciência, pois ele é Deus porque é onipotente, onisciente, onipresente, e na sua onisciência Deus tem o poder de eleger a quem ele quer, Deus tem o poder de escolher a quem ele quer, Deus tem o poder de chamar a quem ele quer, Deus tem o poder de levantar a quem ele quer, Deus tem o poder de capacitar a quem ele quer. É o apóstolo Paulo que revela em Efésios capítulo 1, versículo 3: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Isso
quer dizer, meus irmãos, que antes que o sol fosse sol, que a lua fosse lua, que os céus fossem estendidos no horizonte, Deus já havia escolhido aqueles a quem Ele separou para o seu próprio propósito. Deus já havia ordenado, Deus já havia determinado aqueles a quem Ele apontou com o seu próprio dedo, e Ele diz: tu és meu escolhido, tu és meu chamado. A primeira base de uma aliança divina é a eleição que somente Deus pode fazer. E porque somente Deus pode escolher a quem Ele escolhe, porque Ele conhece-nos passado, presente e futuro. Ele conhece o nosso interior, Ele conhece a nossa formação, Ele nos dá nome e sobrenome. Nos diz Isaías capítulo 45, versículos 1 a 5, e o versículo 5 diz assim: eu te cinjo antes que tu me conheças, eu te pus nome e sobrenome. Glória a Deus. A primeira base de uma aliança divina é a sua própria eleição, e a eleição de Deus está baseada no seu próprio conhecimento. O Salmo 139 nos revela o pleno conhecimento que Deus tem de todas as coisas. E o salmista diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Tu conhece o meu levantar e conhece o meu assentar. Tu conhece o meu deitar e conhece o meu caminhar. Antes que haja palavra na minha boca, Senhor, eis que tudo tu conhece. Tal ciência para mim é maravilhosíssima, tão alta que eu não posso alcançar. Para onde mirei eu do teu espírito? Se eu tomar as asas da alva e ir para o horizonte, lá tu estás. Se eu subir para as alturas, lá tu estás. Se eu ir para a profundidade do mar, lá tu me encontrarás. Se eu me esconder à meia-noite na escuridão, então noite e dia será para ti uma mesma coisa. A luz do sol não poderá te deter, e nem a escuridão ocultar os teus propósitos. Tu me entreteceste no ventre da minha mãe, conhece os meus rins, conhece o meu interior, e de modo admirável e maravilhoso fui formado, Senhor. Sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho da justiça, e guia-me pelo caminho da retidão. A primeira base de uma aliança divina é a sua eleição. E o apóstolo Paulo diz aos Colossenses assim: amados, sabei que a vossa eleição é de Deus. E o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulos 8, 28, 29, 30, 31 e 32: aqueles a quem predestinou para sermos de acordo com a imagem de seu Filho, e aqueles a quem chamou, aqueles a quem predestinou, também chamou, e aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou, para serdes conforme a imagem daquele que é o primeiro de todas as coisas. E Paulo conclui esse cântico, esta revelação, dizendo: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem poderá se levantar contra os escolhidos de Deus? Quem os condenará? Porque é Deus que nos justifica. E ele diz assim: mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Glorificado e bendito é o nome do Senhor. Ele diz ainda: nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem nenhuma outra criatura, nem o passado, nem o presente, nem o porvir, nem o futuro, nem os problemas nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Eu quero que você saiba que Deus estabeleceu uma aliança contigo que não pode ser quebrada. E depende do que, pastora? Depende de você crer. Porque se você está esta noite cabisbaixo, entristecido, magoado, está duvidando, Ele está dizendo assim para ti, Ele está declarando de forma enfática: eis que na palma das minhas mãos eu te tenho gravado. Deus está dizendo isso para você esta noite. Não temas, não te assustes, não te preocupe, tu estás gravado na palma das minhas mãos. Eu tenho compromisso contigo. É isso que Deus quer dizer. Se você pode dar glória a Deus, diga glória a Deus. Se você pode dizer aleluia, diga aleluia. Se você pode sentir a presença de Deus, aleluia. Abra o seu coração e a sua alma e deixe Deus entrar. A primeira base de uma aliança divina é a eleição que somente o Senhor pode fazer. A segunda base de uma aliança divina está implícita na expressão: me cobriu com a sombra da sua mão. Com a sombra da sua mão me cobriu. Veja bem que Ele primeiramente cobre com a sombra da sua mão, e depois Ele grava o nosso nome, o meu nome, o nome daqueles a quem Ele tem uma aliança na sua própria mão. Me cobriu com a sombra de sua mão. Aqui está a segunda base, o segundo fundamento de uma aliança que Deus estabelece. E que fundamento é esse, pastor?
pastor Luiz Antônio, proteção divina. Deus garante proteção divina aos seus escolhidos. Deus garante proteção divina aos seus chamados. Deus garante proteção divina aos seus eleitos. Deus garante proteção divina àqueles a quem ele apontou com seu dedo, aqueles para quem ele disse sim. E se Deus disse sim para você, está dito sim. Não tem inferno, não tem demônio, não tem inveja, não tem diabo que possa dizer não quando Deus já disse sim para a sua vida. Deus tem um compromisso de proteção. A Bíblia revela de maneira muito clara que Ele nos protege de maneira específica, como a mãe protege os seus filhos, como a águia protege os seus filhotes. Ele é o nosso escudo, Ele é o nosso esconderijo, Ele é o nosso lugar forte, Ele é a nossa proteção. Ele é o Senhor da guerra, Ele é o valente de Israel, Ele é o general que nunca perdeu uma batalha. Isto tudo significa, meus irmãos, Deus nos garantindo proteção. Eu repreendo na autoridade do nome de Jesus todo pavor e todo medo que possa estar na tua vida esta noite, porque a proteção divina vai se revelar sobre a tua vida esta noite. Não temas, porque eu estou contigo, diz o Senhor. Eu sou teu Deus, que te tomo por tua mão direita e te levanto e te digo: não temas. Eu sou o Senhor, que te guardo, que te protejo, que te sustento, diz o Senhor dos exércitos. Deus tem um compromisso de proteção com todos aqueles a quem Ele chama, com todos aqueles a quem Ele tem uma aliança. Deus tem um compromisso de proteção com todos aqueles a quem Ele disse sim. Alô, por favor, esteja tranquilo, volte a dormir de noite, esteja em paz, despreocupe-se, coloque toda a sua ansiedade aos pés do Senhor. É o que ensina o apóstolo Pedro, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. É o que Jesus ensina no sermão da montanha. Não sabeis vós, diz o Senhor, que vós sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial que está no céu, se pedires pão porventura, dará uma pedra? Não, a Bíblia responde e Ele diz desta forma, que Ele cuida dos brilhos dos vales, Ele cuida das aves do céu. Quanto mais cuidará de você, que é filho, que é escolhido, que é chamado, que é protegido, que é ungido pelo Senhor. Glorifique a Deus e sinta a proteção divina na sua vida esta noite. Sinta a proteção divina na sua vida esta noite. Sinta a proteção divina na sua vida. Pastor Luiz Antônio, estão me atacando. O que é que eu faço? Não revide, coloque nas mãos do Senhor. Pastor Luiz Antônio, estão me ofendendo. Não devolva, coloque nas mãos do Senhor. Pastor Luiz Antônio, estão me compreendendo mal, estão me difamando, o meu nome está por aí, na boca dos outros. Quem cuida do teu nome é Deus, quem cuida do teu status é Deus, quem cuida da tua integridade é Deus, quem cuida da tua integridade física, ministerial, espiritual é Deus, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus. Ele tem o compromisso de cuidar de você. Oh, glória, dê liberdade ao Espírito de Deus. Deus tem compromisso de cuidar de mim e de você. Estão falando mal de você, desde que Deus vai cuidar da língua maledicente. Estão duvidando da sua chamada, da sua vocação, da sua seriedade, da sua integridade. Durma tranquilo, durma em paz, fique em paz, porque quando eles quiserem tocar em ti, vai ser o contrário. Deus é que vai tocar neles. Fique tranquilo, fique em paz, porque quando alguém vier tocar em ti, vai acontecer contigo o que aconteceu com Moisés. Vieram para apedrejar Moisés e Arão, e Deus se levantou do seu trono, e a glória do Senhor se interpôs entre a multidão e Moisés, e a glória do Senhor protegeu a Moisés. Se prepare, fique na presença do Senhor, porque a glória do Todo-Poderoso vai descer sobre a tua vida, e quem tocar em ti vai tocar na glória.
Quem tocar em ti vai tocar na própria presença do Senhor. Eu sinto a presença dele aqui esta noite. Tem mais alguém sentindo e quer adorar a ele comigo? Quer adorar a ele comigo? Levante as mãos aos céus e adore, 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 adore. Adore, adore. Diga: eu agradeço, Senhor. Eu te agradeço porque tu me guarda, tu me protege, tu me sustenta. Glória a Deus. É ele que diz: nas palmas da minha mão te tenho gravado. O segundo fundamento de uma aliança divina é a proteção que Deus nos dá. O terceiro fundamento está no versículo 2 do capítulo 49. E me pôs como uma flecha limpa. Aqui está o terceiro fundamento: autoridade divina. Flecha é um instrumento de ataque. Flecha é algo que não pode ser retido. Flecha é algo que avança com rapidez e ninguém pode deter. Flecha é algo que rompe as dimensões, rompe a dimensão espacial e atinge o seu objetivo. Autoridade divina. O terceiro fundamento de uma aliança divina é que Deus nos dá autoridade divina. E quando Deus nos dá autoridade, não falo de valentia humana, não falo de coragem humana, estou falando de autoridade divina, que você não precisa mover um braço, você não precisa abrir a boca, é só o impacto da glória de Deus na tua vida já desfaz a oposição contrária. Glória a Deus, aleluia. É só a intimidade de Deus na tua vida ser observada e já abre caminho para você. Os demônios correm, o inferno fecha, porque a autoridade espiritual de Deus está sobre a tua vida. E o Senhor está te dizendo: nas palmas da minha mão eu te tenho gravado. Você está numa posição de autoridade, você não está numa posição de fraqueza. E a Bíblia diz, o Senhor Jesus disse: aquele que está na minha mão, o maligno não lhe toca. O diabo pode fazer cara feia, o diabo até pode ameaçar você, mas ele só fica na ameaça. Ele fica como leão, procurando como quem possa tragar. Ele ruge como leão, mas ele não é o leão. Ele te ameaça, ele te assusta, mas tu está escondido baixo da presença do Senhor. E você deve saber que a autoridade de Deus está sobre a tua vida, porque Deus tem uma aliança contigo. Deus tem uma aliança contigo. Nas palmas da minha mão tu estás gravado. Eu sinto consolo divino aqui esta noite. Eu sinto consolo divino. É o Senhor que diz: nas palmas da minha mão tu estás gravado. Você pode louvar a Deus por isso. Você pode louvar a Deus por isso. Você pode louvar a Deus por isso. Todas as vezes que Deus vai agir, que Ele move as suas mãos, o teu nome está lá. Qualquer movimento que aconteça nos céus, porque as mãos é instrumento de trabalho, é o que nós mais usamos. Qualquer movimento que aconteça no céu, o teu nome está lá, porque o teu nome está gravado nas mãos do Senhor. Levante a sua mão direita ao céu e só celebre, só diga glória, aleluia, louve ao Senhor e seja consolado pela presença dele agora. Toda barachuta da barranta, la marassuta la magacha. E se você estava sentindo medo, o Senhor te manda autoridade agora. Fique com a mãozinha levantada para receber autoridade, para receber autoridade. Espírito de fortaleza está vindo sobre a tua vida agora. E o espírito de temor, de pavor, de medo está saindo agora, porque o espírito de autoridade toma conta da tua vida. Agora, 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 agora. Agora receba a autoridade de Deus. Receba a autoridade, receba a autoridade, receba a autoridade, receba a autoridade, receba a autoridade. A síndrome da fraqueza, a síndrome do desânimo, a síndrome de um espírito que te levava a viver uma vida por baixo e não por cima, está sendo repreendido agora. Este complexo de inferioridade que coloca você para baixo, que coloca você para trás, que te faz perder as batalhas espirituais, eu declaro que ele está sendo repreendido agora, 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 agora. Receba o espírito de autoridade. Espírito de autoridade. Sopra espírito, sopra, 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 sopra espírito, sopra espírito, sopra espírito, sopra, sopra, sopra espírito de autoridade. Receba, 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 receba espírito de autoridade, espírito de poder, espírito de graça, em nome de
recebeu, abra a boca, abra o coração e glorifique. Se você sentiu que tomou posse pela fé da autoridade divina, fale em línguas, entre na dimensão espiritual, peleje a batalha da fé e seja vitorioso esta noite. Autoridade. O quarto fundamento de uma aliança divina é o mistério de Deus na vida de quem Ele escolhe. E me escondeu na sua aljava, num lugar protegido, misterioso. Aquela pessoa, aquela igreja, aquele trabalho, aquele irmão, aquele movimento a quem Deus elegeu, ele desfruta de um mistério espiritual que o faz incompreensível aos olhos naturais e aos olhos carnais, porque ele está envolto no mistério do Senhor. Ele está envolto em uma intimidade especial com Deus. A aljava é um instrumento que fazia parte, é um equipamento que fazia parte de todo o homem do deserto, principalmente aquele do campo. Era ali onde se guardava alguns elementos ou objetos preciosos ou necessários para o labor diário. Ali estava escondido, era o recurso usado na hora da necessidade. A Bíblia diz: e me escondeu na sua aljava. A flecha podia ser guardada na aljava e outros elementos podiam ser guardados na aljava. Eu quero que você saiba que você está escondido no pavilhão do Senhor. Você está escondido baixo um manto de mistério espiritual, e entre você e Deus há um canal direto de comunicação espiritual, e a glória de Deus se manifesta na tua vida por causa deste mistério espiritual. Louvado é o nome do Senhor. Agora, por favor, eu preciso que você entenda que este mistério de Deus é o maior segredo da sua vida, é a chave do teu dia a dia, é a chave do teu ministério. E eu quero que você saiba ainda que com cada vida, com cada pessoa, Deus tem um mistério específico, que é a chave que lhe dá intimidade direta aos céus. Pastor Cicino Bernardino, reverendo servo de Deus, tem um segredo com Deus que ninguém tem e ninguém conhece, só Ele conhece. Só tem uma coisa: quando Ele usa esse mistério, o céu se abre. Pastora Benhur tem um mistério com Deus que ninguém conhece e ninguém tem. Quando Ele usa esse mistério, o céu se abre. Pastor Reuel tem um mistério com Deus. Quando Ele usa esse mistério, o céu se abre, porque cada um dos seus escolhidos, Deus tem uma senha secreta. Deus tem uma senha secreta que está registrada, aleluia, e esta senha você não pode revelar a ninguém, esta senha você não pode perder, esta senha você não pode negociar, esta senha você não pode fazer negócio dela, é sua e de Deus, e é de Deus e sua. E quando você usa essa senha, as portas do céu se abrem, glória a Deus. Você não pode perder o seu mistério com Deus. Venha o que vier, aconteça o que acontecer, passe o que passar, este mistério, esta senha, este segredo é algo seu e de Deus, que ninguém tem acesso, é só você e Deus. Quando você usa esta senha, você desfruta de uma intimidade direta com o Senhor, porque Deus e o seu escolhido e Deus são assim, eles vivem numa intimidade profunda, eles vivem lado a lado, eles caminham junto, eles passeiam junto, eles se movem junto. Deus e o seu escolhido andam de braços dados, eles têm intimidade, aonde um vai o outro vai, quando ele para, os dois param, há uma intimidade profunda, e o que aciona esta intimidade é a senha espiritual que Deus lhe deu. Se você quer ter intimidade com Deus, você tem que guardar a sua senha, você tem que proteger o seu mistério com Deus. Não deixe o diabo levar, não deixe a carne levar, não deixe o mundo levar, mas guarde o seu segredo com Deus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Esta senha, este mistério te dá entrada direto aos céus. Se eu for visitar Sua Excelência, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, eu teria que escrever uma carta, eu teria que entrar no protocolo do gabinete presidencial,
Ele me daria uma resposta, quem sabe não sei quantos meses depois. E eu não sei se ele poderia me atender. E quando chegasse neste dia, eu teria que fazer uma viagem do Rio Grande a Brasília e entrar na fila lá do seu gabinete, sentar na sala de espera e esperar ele me chamar, esperar ele me atender. E provavelmente ele me atenderia por alguns minutos, porque é provável que o meu assunto não seria muito relevante, até porque ele não me conhece como cidadão, ele não sabe o meu nome. Eu sou para Luiz Inácio Lula da Silva um número de identidade, um número do CPF, sou um cidadão brasileiro, mas ele não me conhece. Agora veja bem, se a filha da sua excelência, o presidente da república, chegar lá agora, no gabinete presidencial, ela entra direto, abre a porta e diz: pai, eu preciso falar contigo. E ele interrompe a reunião, e não precisa carta, e não precisa secretário, e ele atende a filha imediatamente, porque entre ele e ela há uma intimidade, há uma consanguinidade, é pai e filho, é filha e pai, e eles podem ter acesso direto um ao outro. Quando você usa a senha que Deus lhe deu, é assim, você não precisa entrar na fila, você não precisa enfrentar burocracia, você não precisa ficar sentado esperando. Quando você usa o mistério que Deus te deu, você aciona o mistério e entra direto, e entra direto, e entra direto na glória. Levante a sua mão direita para o céu, feche os seus olhos. Está na hora de você acionar a sua senha. Está na hora de você acionar a sua senha. Se a sua senha é lágrimas, é hora de chorar agora e entrar na presença do Senhor. Se a sua senha é novas línguas, é hora de falar novas línguas agora e entrar na presença do Senhor. Se a sua senha é louvor, é hora de você louvar agora. Agora, use a sua senha e entre na presença de Deus. Use a senha, use a senha. Feche os olhos e entre na intimidade celestial. Use a senha, use a senha. Use a senha, você é filho, você é escolhido, você é chamado. Use a senha, use a senha, use a senha. Ora manda para machuicalas, ora bacanga na marrada na macha, fica na marranda na machuia cantarás, para manda na machu, fica na manda na machuia, na bacanga na marra. O que você está esperando para usar a sua senha? Use, porque o Espírito de Deus está me dizendo que vai operar milagres, prodígios, maravilhas agora. Entre no mundo espiritual. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Namanda bagalamassu, pela bacanda la bagalassu, namanda galamagalassu, limpa la bacanda la massu. Fique com as mãozinhas levantadas, fique de olhos fechados, porque o mistério de Deus entrou neste santuário agora. O mistério de Deus entrou neste santuário agora. Meu aleluia, aleluia. Bagaramanda Ramashu, Namaganda Ramashu, Yakandara. Oh, aleluia, 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 aleluia.
Orabacando, ribaganda, laia, su. Namarabash. Namarabagash. Epalamahanda, lamarash. Epalabacanda, lamash. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Você não pode perder o seu segredo com Deus. Você não pode perder o seu segredo com Deus. O segredo de Moisés, a senha de Moisés era aquela vara. Todas as vezes que Moisés movia aquela vara, milagres aconteciam. O segredo de Sansão, o mistério na vida de Sansão era o voto de Nazireu. Quando ele perdeu o voto de Nazireu, ele perdeu a intimidade com Deus. O segredo de Davi estava na harpa, e quando ele tangia aquela harpa, o mundo espiritual se abria e os demônios corriam, porque o menino Davi começava a cantar. Você não pode perder o seu segredo com Deus. A chave, o segredo do ministério de Elias era fogo. E nós vamos ver ele muitos anos depois da experiência do Carmelo. Lá em cima de um outro monte. E o rei Acasias mandou os soldados para consultar um outro Deus no outro país. E Deus falou com Elias. E ele desceu de lá e perguntaram: o rei nos mandou em tal lugar. E ele disse: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma. Ele não perdeu o segredo. Ele não perdeu a senha, ele não perdeu o mistério. Passaram-se anos, porque o que nos renova é o mistério com Deus. O que nos faz ter mensagem nova, unção nova, graça nova, poder novo, é o nosso mistério com Deus, é o nosso segredo. Você não pode perder o segredo com Deus. Eu quero parar por alguns minutos a mensagem, para que você recupere o segredo perdido. Se porventura você perdeu, o Espírito de Deus quer devolver para você esta noite e restaurar o segredo espiritual na tua vida. Quantos querem receber de volta o mistério, o segredo, a senha espiritual? Em nome de Jesus, feche os seus olhos mais uma vez. Só você que perdeu, levante as suas mãos aos céus. Ó Deus, eu sei que esta palavra veio de ti. Eu sei que isso é pão quente vindo do céu e revelado. E eu peço agora que tu unja os meus irmãos e as minhas irmãs, e restaure outra vez, e devolva o mistério perdido, o segredo perdido. Devolve agora a marca característica na vida de cada um. Eu te peço, manifesta a tua unção divina e sobrenatural agora, devolvendo a cada uma o mistério escondido em ti, para que o teu nome seja glorificado através dessa vida. Coloque a sua mão sobre o irmão que está do seu lado e ministre sobre ele agora e diga: receba de volta, receba outra vez, receba de novo, receba de novo. Ministre sobre ele, ministre sobre ela com fé, com autoridade. O Espírito do Senhor Jeová devolve o mistério agora. Vai recebendo, 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 vai recebendo. E você que já recebeu o mistério de Deus, levante as suas mãos para os céus agora e receba unção, poder, graça, virtude, autoridade. Receba novas línguas, cântico espiritual, dons espirituais. Receba, 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 receba. Em nome de Jesus, receba. Oh glória a Deus, nas palmas das minhas mãos te tenho gravado. O quinto fundamento de uma aliança divina está no versículo 3 do capítulo 49. Olhe bem, que bela expressão. E me disse: tu és. Tu és. Pastor Cizinho, não tem nada melhor do que ouvir isso da parte de Deus.
diz que nós somos ou não somos é Deus. Se você é, Deus diz que você é e terminou, e Deus está dizendo, está dito. Agora, quando eu e você não somos, não adianta homem dizer, não adianta alguém construir a nossa imagem. Se não é, não é. Agora, quando Deus olha para mim e para você e diz assim, ó, tu és. Eu parece que vejo o dedo de Deus em direção a você esta noite, dizendo, tu és meu escolhido, tu és meu ungido, tu és. E sabe qual é a boa notícia? Que esta voz de Deus vem nos seus momentos de depressão, porque é Deus que nos afirma, é Deus que nos confirma. Não tem palavras humanas que possam nos levantar, mas quando Deus diz, está todo mundo dizendo assim, tu não é, tu já passou, o teu tempo não é mais, tu não faz mais nada, mas Deus levanta do trono e olha para mim e para vocês assim, tu és, terminou. Deus está dizendo aqui esta noite, tu és. Se você crê, receba esta palavra de Deus na tua vida. Tu és escolhido, tu és ungido. O que é isto? É o quinto fundamento, uma revelação pessoal do que Deus é para nós e do que nós somos para Ele. Tu és. Deus conhece a necessidade do seu povo. E o Espírito Santo sabe. O Espírito Santo sabia, sabe, saberá sempre. Mas hoje Ele sabe que a necessidade deste povo reunido e deste povo que me ouve pela Rádio Marumbi é ser consolado pelo Senhor. Há dias que Deus nos exorta, há dias que Deus nos chama a atenção, há dias que Deus nos corrige, mas esta noite Deus decidiu nos consolar. E Ele diz para você, tu estás escrito na palma da minha mão. Tu és. Você pode louvar a Deus por isso. Tu és. É Deus que está dizendo, tu és. Receba esta confirmação de Deus. Se a tristeza havia tomado conta da tua vida, pode receber a alegria de volta, porque Deus está dizendo, tu és. Se a tua mente, o teu coração e algumas vozes estavam dizendo, passou, terminou, você chegou no final da linha, Deus está dizendo, tu ainda és, 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 tu ainda és meu ungido, meu escolhido, meu chamado, meu protegido. Oh glória, oh glória. Tem alguém sentindo a presença do Senhor mesmo aí? Tem alguém sentindo a presença dele de verdade aí? Então glorifique o nome dele, irmão, glorifique o nome dele. Exalte ao nome do Senhor. Feche os seus olhos e fique adorando a Deus por alguns momentos. Fique adorando a Deus. Fique adorando a Deus. Fique adorando a Deus. Fique adorando a Deus. Eu sei que na tua trajetória tem havido momentos de dúvidas e até de lutas, e por que não dizer até de muitos porquês, e de detalhes, situações não compreendidas. Mas eu falo contigo para renovar o meu propósito e a minha aliança contigo, para te dizer que quando tu desfaleces, eu te sustento. Quando tu cansas, eu te esforço. Quando tu te desanimas, eu te animo, porque eu sou o Senhor que sou a